Cassiano Schneider analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 25 de abril do ano de 2024, em mais uma edição também do nosso Política com Pimenta, que já está no ar. Nossos comentaristas, debatedores já estão a postos, time completo hoje. Está de volta o Dr. Sérgio Barreto, já recuperado, depois aí de ter passado aí por um sufoco novamente, febre, dor de garganta, mas hoje está aí recuperado. Bom dia, Barreto. Bom dia, meu amigo Odair, bom dia, meu amigo Cassiano, parabéns pelo seu lindo filho Heitor e bom dia aos teus ouvintes. Muito bom dia também para o nosso querido Cassiano, o papai mais fresco da cidade, está aí na sua residência. Parabéns para o Cassiano, para a Michele, e vida longa aí para o Heitor. Bom dia, Cassiano. Muito bom dia, Odair, bom dia, doutor Sérgio, muito obrigado pelas felicitações, né? Realmente é um momento incrível, né? A gente só escuta os outros dizerem, né? Você nunca consegue descrever, né? Qual é o momento, qual é a experiência, mas realmente agora a gente está vivendo na pele e é realmente uma sensação muito incrível. Um bom dia a todos e bom dia a todos os ouvintes da rádio também. Muito bem, hoje o tema, a gente sempre tem agora separado um tema para o debate aqui, porque a gente consegue se aprofundar um pouco mais, né, em cada tema, com o Cassiano e o Dr. Sérgio Barreto. E o tema de hoje tem relação com o Congresso Nacional e as votações que estavam marcadas para o dia de ontem. Aconteceriam votações com relação aos vetos que o presidente Lula fez em várias leis, e são mais de 30 vetos que estariam sendo votados no dia de ontem, mas começou uma articulação da base do governista e de lideranças do governo federal, junto aos líderes do Congresso, ou seja, Arthur Lira e também ao Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, e o que aconteceu foi que no calar da noite de ontem, que era para ser a votação, inclusive na noite de ontem, desses vetos, no calar da noite, Arthur Lira decidiu, juntamente com o Pacheco, claro, decidiram adiar essa votação. E esse adiamento não é por pouco tempo, não, porque na semana que vem não vai ser votado, se deve ser votado só lá na metade de maio, ou seja, dá um tempo muito grande para as articulações do governo federal, que não quer, certamente, que esses vetos sejam derrubados. E aí eu quero trazer aqui ao debate essa situação novamente do nosso Congresso Nacional, do funcionamento do nosso Congresso Nacional, que tem funcionado, e não é de hoje, não é desse governo, né, dessa gestão, tem funcionado muito à base do toma lá da cá. Então eu quero inicialmente os comentários iniciais do Cassiano Schneider a respeito dessa situação, Cassiano. Pois é, Odair, agora mais uma vez a gente evidencia, né, o modus operandi do parlamento brasileiro, né, do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados como do próprio Senado Federal. Você vê, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, né, para cada um ali daqueles projetos, já fizeram a sua devida análise, já submeteram, né, tais projetos para votação, houve a aprovação, houve um consenso, né, entre os parlamentares para que fosse então aprovado e encaminhado para a sanção ou veto presidencial, né, e a partir do momento que o presidente realiza o veto, né, a esses projetos, ou veto parcial, como também é comum, esses projetos, então, voltando para as duas casas, a única coisa que o Congresso precisa fazer é analisar se mantém ou derruba o veto do presidente. Então, aí vem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizer que ainda não tínhamos chegado num consenso completo sobre os assuntos debatidos, né? E ele fala muito bem, né? Porque ele tem uma retórica muito boa, mas quando assim as pessoas mais simples ouvindo ele falar, talvez conseguem quase que acreditar no que ele está dizendo, né?
Mas a verdade é que não há muito o que se analisar, porque já foi discutido, né? Foram meses já de discussão, alguns projetos até anos, né, de discussão, de análise, até que fossem aprovados, né, nas respectivas casas, e depois encaminhado para veto ou sanção presidencial. Então, não há muito tempo mais a se perder, né? Já se perdeu muito tempo, aliás, porque o salário dos deputados e dos senadores não é barato, né? Fora os penduricalhos, né? Nós pagamos uma fortuna, né? Todos os meses para todos os parlamentares. Então, não há mais o tempo a perder para se discutir. Ou se derruba o veto ou se mantém. Simples assim. Não existe mais argumento, né? Mais dissertação a ser feita em torno desses assuntos, que já tomaram muito tempo das casas legislativas do Brasil. E aí a gente só evidencia a maneira fisiológica que funciona o Congresso brasileiro, né? Não existe necessidade de consenso, de entrar num consenso, ou necessidade de uma análise mais apurada para entender se a derrubada ou a sanção dos vetos são, de fato, boas para o interesse público. Não. O que existe é apenas um jogo de interesses, mais uma vez colocado na mesa, para garantir com que tanto como os deputados, representados por Arthur Lira, e os próprios senadores, representados por Pacheco, consigam aquilo que eles querem em relação a recursos, né? Especialmente emendas parlamentares, que é sempre o assunto que está totalmente ligado a eventuais aprovações ou rejeições a projetos enviados pelo governo ou vetos, né, que eventualmente sejam realizados pelo governo, como é o caso agora. Então, é uma pena que o Brasil tenha que sangrar, né, que tenha que perder todo esse tempo, né, assuntos muito importantes que estavam para ser definidos, né, através da derrubada ou não desses vetos presidenciais. Assuntos, por exemplo, como a saidinha, né, o projeto das saidinhas dos presidiários, que é um assunto que clama com urgência para que fosse resolvido e fosse concluído, e, infelizmente, o jogo de interesses prevalece mais uma vez. É uma pena que a política funcione dessa forma. O Brasil não é uma exceção, nós sabemos que isso provavelmente funciona em quase todas as democracias, em quase todas as repúblicas aí mundo afora, mas aqui no Brasil parece que o jogo de interesse ele geralmente predomina, né? Enquanto em outros países ainda há um interesse republicano pautando várias discussões, aqui infelizmente o fisiologismo ainda prevalece. Para a sua análise inicial também, doutor Sérgio Barreto. Sim. Sabes que assim como na vida, o que eu percebo na vida da gente? Tem pessoas que enxergam um palmo na frente. Tem pessoas que enxergam 1 metro na frente. Tem pessoas que enxergam 1 quilômetro na frente. Isso é na vida, isso é na vida, isso é nos negócios, isso é em tudo. Tem pessoas que enxergam. Se nós pararmos com clareza de ideias, sem emoções e usando a razão, a gente já percebeu que o presidencialismo no Brasil não funciona. A gente já percebeu. O país se polariza, o país se divide. Ora são pessoas completamente desqualificadas do ponto de vista moral, ora são pessoas sem talento algum para a política. O presidencialismo no Brasil, a gente já percebeu que não deu certo. Fernando Collor congela a poupança, faz no inferno, é impeachmentado, depois dele entra Fernando... Aliás, aí todo mundo fala sobre economia, né? Quem fez o Plano Real, quem lutou por isso, tem muito mérito. Não sei se vocês lembram, meu pai tinha um mercadinho em Porto Alegre, ele ficava marcando, eu tinha 5 anos de idade, 6, 7 vezes por dia o mesmo preço dos produtos. E o PSDB é um partido que é responsável pela estabilização econômica, e essa pessoa se chama Fernando Henrique Cardoso, que não foi um excelente presidente, tanto que deu margem para a abertura para o Lula entrar. Nós já percebemos que o presidencialismo ele não funciona, não é? Seria talvez hora de se pensar, através de um plebiscito ou referendo, sobre o sistema parlamentarista de governo, porque quem é que manda no Brasil? Como eu volto a dizer, tem pessoas que enxergam 1 palmo na frente, tem pessoas que enxergam 1 metro, tem pessoas que enxergam 1 quilômetro. Isso é nos negócios, é por isso que tem gente que ganha mais dinheiro, nada que desabone a conduta moral de cada um, isso é questão de visão. Tem pessoas que têm visão, tem pessoas que não têm.
Então a gente já enxergou na política, com clareza de ideias, que o sistema presidencialista ele vai levar o país ao inferno. Por quê? Porque o país está dividido ao meio. De um lado tem uma direita que não soube, e quando eu falo, eu quero se deixar bem claro, e cada um pensa o que quiser da vida de cada um, a gente não deve nada para ninguém. Eu tenho minhas dificuldades com o Bolsonaro pela forma como ele conduz as coisas. Eu sou uma pessoa extremamente conservadora na minha vida pessoal. E a gente vive essa dicotomia, essa pseudo-esquerda, essa pseudo-direita, e quem manda no país é o centrão. Quem manda no país é o parlamento. Eu falei com uma autoridade esses dias em Santa Catarina e ela me disse o seguinte, que em Santa Catarina tem um deputado, eu não vou falar o nome dele, esse cara tem um poder dentro do governo, o governador, segundo essa pessoa, liga para ele a todo momento para pedir opinião. Na verdade, não é para pedir uma opinião, na verdade é para saber se esse cara vai estar do lado ou não, porque ele comanda toda a base do parlamento. Porra, se lá em Brasília está assim, se nos estados estão assim, será que não é o momento de a gente... Porque tem muita discussão. Existem 4 cláusulas pétreas na Constituição. Elas estão no artigo 60, parágrafo 4º. Forma federativa de Estado. Tá? E é por isso que esse Bilinski ali, que quer fazer os estados legislarem sobre armas, o que eu acho que seria muito bom, o Supremo acho que vai dar uma canetada e não vai deixar. Tá? Forma federativa de Estado, e tem toda uma questão, competência da União. Então, a forma federativa de Estado é a cláusula pétrea, o voto direto, secreto e universal é a cláusula pétrea, separação dos poderes e as garantias e os direitos individuais. Essas 4 são cláusulas pétreas. Mas o presidencialismo, até tem um ministro Aires Brito, que eu conversei com ele pessoalmente, para mim é uma pessoa extraordinária, já comentei aqui. Ele defende que o presidencialismo é cláusula pétrea, só que na verdade ele não é. Aí a gente teria 2 saídas, o plebiscito e o referendo. Qual que é a diferença dos dois? No plebiscito, você consulta a população antes de fazer a lei. Então, vamos fazer um plebiscito. O que vocês acham do parlamentarismo? Consulta a população. E o referendo, vem do latim referendum, referendar. É tipo uma ratificação. Você faz a lei e depois pede para a população referendar se aceita ou não. Deveria fazer uma pesquisa. Eu acho que até nem passa no Brasil, porque o Brasil não tem cultura suficiente na sua população para entender o que é o parlamentarismo. Então, eles vão lá, amam o Bolsonaro, adoram o Bolsonaro, daí ele fica fazendo essa palhaçada. Amo o Lula, daí o Lula é um bandido. O brasileiro ele tem essa dificuldade de usar a razão dele, ele usa muito emoção na política. E é por isso que o país está uma desgraça. A gente não olha o candidato, quem que é esse cara? Legal, qual é a formação dele? Quem que esse cara é na vida pessoal? Como é que esse cara age? Como é que ele... Entende? Se é o puxa-saco, o que esse cara é? Esse cara está amando de empresário? O que esse cara é? Entende a lógica? A gente vai muito na emoção, então eu acho que nem passa isso pela cultura que a gente tem. Mas o Brasil vive uma desgraça. Por quê? Porque esse sistema presidencialista, Lula, Bolsonaro, 2 tragédias políticas, pessoais, familiares, 2 tragédias. E a gente não tem um sistema político que funcione. Pô, se está tudo na mão do parlamento, se o presidente está indo lá pedir pinico toda hora para o parlamento, se aqui em Santa Catarina uma autoridade enorme do estado me falou, pessoalmente, cara, esse deputado ele tem um poder que o governador liga para ele a toda hora. Pô, será que eu faço isso? Mas ele faz por quê? Isso se chama conversa com o parlamento. Para quê? Para ter a base do parlamento na mão, para poder aprovar os projetos. Se o presidencialismo já mostrou que não funciona no Brasil, seria o momento de a gente, já que não é cláusula pétrea lá do artigo 60, parágrafo 4º, não é forma federativa de Estado, não é voto direto universal e periódico, não é direitos e garantias individuais, se não é isso, se não está dentro das cláusulas pétreas, ou seja, cláusula pétrea é aquilo que não pode ser mudado por emenda constitucional. Se não está dentro do artigo 60, parágrafo 4º, poxa vida. Só que aí tem os interesses de quem? Tem que ver a população. Se fizesse hoje um plebiscito, que seria o mais certo, eu duvido muito que passaria. Porque a população tem essa dificuldade no Brasil. Antônio Carlos Magalhães ficou na Bahia há 30, 40 anos mandando. Nada contra. Família Min está na política há 40 anos, cara. Expediamente foi governador, senador, já foi de tudo. Os caras não deixam o troço andar, entende? E fica isso, e fica isso, e fica isso. Então, quer dizer, eu acho, na minha humilde opinião, que seria um momento de se pensar. Só que eu acho que não passa por uma questão cultural. Enquanto a gente não repensar esse fato, vai ficar esse escárnio, essa dificuldade, né? Com certeza rola muito dinheiro e quem paga é o contribuinte. Quando eles falam assim, nós vamos adiar a votação,
quem é ingênuo aqui não percebe. Mas o que está rolando aí? Eu tenho o poder aqui do parlamento. Tá? Eu vou adiar a votação, vamos conversar. Odair, o que tu acha que tu pode fazer por mim, Odair, para o meu estado? O que tu acha? Não tem, mas o orçamento já está estourado. Pois é, mas isso é importante para ti. E aí começa a rolar dinheiro. Então, eu acho que o parlamentarismo, dentro aí de uma fiscalização e um controle externo muito grande, seria, a meu ver, pelo menos uma saída para esse escárnio que é o presidencialismo no Brasil, né? Muito bem, está levantada aí uma situação que eu quero agora o comentário do Cassiano também. Cassiano, primeiro o comentário, como dentro do presidencialismo de coalizão que nós temos hoje no Brasil, sair dessa situação da dependência do Congresso? Seria a saída o parlamentarismo? Na realidade, até houve um debate já, se eu não me engano, no final de 21, ou início de 22, um debate, inclusive a mídia brasileira também colocou isso em discussão, em análise, o próprio Arthur Lira, o Arthur Lira, que já era presidente da Câmara dos Deputados, ele chegou a mencionar, né, que estariam estudando, né, que existiria uma comissão, a CCJ da Câmara dos Deputados estaria estudando a possibilidade, né, e criando um cenário para implantação, por exemplo, de um parlamentarismo, né. Ao mesmo tempo se discutiu também o semipresidencialismo, que é quase como se fosse uma mistura entre os dois regimes, e naquela ocasião foi discutido bastante, até foi pauta até de enquetes, até na Rádio Cultura também, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Os países mundo afora tem muitas nações, né, tem regimes diferentes, né, então muitos países da Europa, por exemplo, são parlamentaristas, de fato, né, a gente tem ali, por exemplo, e não necessariamente repúblicas, né, tem monarquias, como por exemplo a Inglaterra, né, o Reino Unido, que é uma monarquia constitucional, né, portanto, ela tem o seu parlamento também, e aí elege o primeiro-ministro, né, que passa a ser, então, o chanceler do país, da nação, né, o governante. Repúblicas também que tem o sistema parlamentarista, e existe o presidencialismo tal como conhecemos, né, que é preponderante, principalmente aqui no continente americano. O presidencialismo mais próximo, na teoria, do brasileiro, né, digamos, seriam os regimes presidenciais ali dos países latino-americanos, né, que foram colonizados pela Espanha, assim como o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um regime parecido na teoria, mas na prática a gente sabe que funciona de uma maneira bem diferente, né, de uma maneira talvez mais efetiva para o interesse público. E o caso especial do Brasil é o presidencialismo de coalizão, como você bem comentou, Odair, que foi, inclusive, um termo definido por Sérgio Anches, né, um tempo atrás, o escritor e analista político, né, cientista político, aliás, e ele definiu dessa maneira, que é justamente o que o doutor Sérgio falou, né, justamente o próprio nome já diz, é coalizão, ou seja, o presidente, ele chega, é eleito pela população, voto democrático, e aí, quando chega a hora de tomar as decisões, ele depende de maneira simbiótica do Congresso Nacional para poder aprovar as medidas que ele tem interesse de aprovar, ou que, digamos, a população a qual ele representa gostaria que ele aprovasse, gostaria que ele realizasse. O máximo que um presidente pode fazer é adotar medidas provisórias, né? As famosas MPs, que têm prazo de validade, e depois que termina a validade, se o Congresso entende que essa MP não deveria virar lei, simplesmente a MP cai, deixa de ter validade, e aquela medida adotada pelo presidente, ela foi apenas provisória de fato. Então, ele não tem necessariamente nenhum poder realmente efetivo, depende necessariamente do Congresso. O Congresso, da mesma forma, embora o Centrão e embora muitos deputados ali, principalmente os presidentes das casas, tenham poderes muito grandes em relação ao que eles podem fazer, dentro daquilo que a casa prevê, né, que as casas legislativas prevêem,
também dependem, de certa forma, do presidente, né? Quer dizer, é sempre uma troca de serviços, né? O presidente encaminha um projeto, a Câmara decide se aprova ou não, depois vai para o Senado decide se aprova ou não, ou se altera, se faz algumas alterações naquele projeto aprovado já pela Câmara, e depois vai para a sanção, né, do presidente, que também vai analisar se vai sancionar ou se vai vetar parcialmente ou totalmente. Então, é complicado, é difícil chegar a uma conclusão. O parlamentarismo ele funciona em muitos outros países, mas é importante entender que esses países também possuem culturas diferentes, né? Possuem culturas históricas. A evolução pela qual eles passaram foi bem diferente, por exemplo, da evolução dos países latino-americanos. Eu não estou dizendo que não seria um meio, né, um regime a ser estudado. Eu acho que valeria, sim, o estudo, não só o parlamentarismo, como o próprio semipresidencialismo. Mas acho que se a população brasileira conseguisse eleger pessoas mais capacitadas e mais comprometidas com o interesse público, principalmente no Senado e na Câmara dos Deputados, acredito que o sistema de presidencialismo de coalizão passaria a ser descaracterizado dessa forma e passaria a ser talvez mais um presidencialismo essencial ao Brasil, né? Basta a gente saber votar, basta a população votar e eleger e escolher candidatos adequados para ocupar tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal. Claro, como o próprio presidente também, mas considerando que o Congresso tem uma força muito grande, né, em colocar limites à ação presidencial, eu acho que passa pelo fato da população escolher melhor o seu candidato na hora das eleições. Eu acho que isso muda tudo lá na frente, o resultado em favor do Brasil. Muito bem, para a gente finalizar agora um comentário do Dr. Barreto. É o seguinte, Barreto, dentro do sistema atual, né? Porque hoje o sistema se retroalimenta. O camarada que está lá, ele tem acesso, ele pressiona o presidente da República e toda a estrutura, consegue recurso, alimenta as bases aqui, os prefeitos e governadores, e aí com isso ele consegue sempre o apoio e, como você falou, aí tem famílias que estão no poder aí há 40 anos, 50 anos, tudo nessa base. Tem jeito de, dentro desse sistema que nós temos aí, a gente ter algo diferente, algo melhor? Olha, eu vou dar a minha opinião e eu sei que eu sou voto vencido. Por que o presidencialismo não vai dar certo no Brasil, na minha opinião? Pelo seguinte, porque as pessoas, quando você coloca muito... A gente está vendo isso no próprio judiciário, né? A gente comenta. Quando a gente coloca poderes na mão de uma pessoa demais e uma pessoa ela é desqualificada para o cargo, ela causa muito problema. O presidencialismo veio lá de 1787, tinham 13 colônias americanas, aí o que eles fazem? Eles botam o sistema presidencialista para funcionar. Só que nos Estados Unidos, desde 1787, ainda funciona um pouco porque eles deram autonomias para os estados. Então, tu entra lá no Texas, na casa de alguém, tu leva um tiro na cara. Lá na Califórnia, se tu dá um soco num carro, quebrar o vidro e roubar o que tem dentro, não te acontece nada. Cada estado tem a sua independência para legislar, o que seria o certo. Santa Catarina deveria ter o direito de legislar. E isso impede que pessoas com ideias, por exemplo, até comunistas, tomem conta do país como um todo. Porque os países latino-americanos, se você pegar a primeira entrevista daquele Hugo César Chaves, sabe o que ele falou? Ele é tipo o Lula, assim, ele é mentiroso que nem ele, assim. Ele chegou e falou o seguinte, olha, eu vou ficar pouco tempo no poder, só para formar a Constituição, depois que a Constituição estiver formada, eu vou sair. Questão de meses, primeira entrevista dele. Pô, todo mundo sabe da história da Venezuela, o que esse cara fez. Mas esse cara está lá por algum motivo. A cultura popular levou o cara, e a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente sempre foi levado ao populismo, ou de esquerda ou de direita. O brasileiro ele não usa razão. Ele não usa razão para nada. Ele não usa razão para nada. O brasileiro ele não sabe... eu não quero aqui fazer, porque até parece uma coisa que de etnias, isso não existe. O povo alemão, o povo germânico. Cara, tu marca com ele 7 horas da manhã, 15 para 6 ele está na frente da tua casa te esperando. É difícil, é um povo que usa razão, é um povo que é pontual, é um povo que... O alemão ele chega aqui, ele faz pergunta, tem um cidadão que veio da Alemanha, eu conversei com ele esses dias, ele te faz pergunta, mas por que disso?
Pô, mas aqui a placa é 40 por hora, por que o cara está passando a 60 por hora? Pô, será que os caras são idiotas, não respeitam a placa, a lei, enquanto aqui o pessoal dá cavalinho de pau, essas motos aqui passam no centro da cidade. É uma questão cultural, a gente não tem cultura ainda para botar um cara. Aí pode falar o que quiser, me perdoe, não estou querendo. Aí tem Jair Messias Bolsonaro, patético, medíocre em todos os aspectos, patético dele, só que ele fez uma coisa que, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, não estou comparando, estou falando de sistema de... Quando o senhor Adolf Hitler lá entrou e botou Joseph Goebbels para comandar o Ministério da Propaganda Nazista, eles sabiam, nós vamos ter que ter um inimigo externo. Está no livro, como se tornar um tirano, está no livro. Primeiro, tu tem que achar um inimigo externo, tu tem que ter um inimigo, e tu tem que atacar ele. Segundo, tu tem que criar um medo. Terceiro, tu tem que atracar as instituições. Bom, então, se vocês acham isso coincidente, então você vai criando uma linguagem, aí vem o populismo. Todo mundo começa a amar o cara, isso é um inferno para a democracia. Como para o Lula também, vocês não lembram do Lula? Pô, você não podia falar mal do Lula, cara. Se falava mal do Lula, tá louco, tu era um ditador, tu vai viver com os militares, todo mundo com a estrela do PT, ninguém podia falar mal do Lula. Esse cara foi aclamado, foi reeleito, fez sucessão da Dilma. Esse cara mandou no país durante 20 anos. Isso é populismo, isso é uma tragédia para o Brasil. Então, o parlamentarismo seria, talvez, uma saída para a gente sair dessa esfera de ignorância que a gente está. E os políticos, tu pode ver, vamos pegar um candidato a governo, a prefeito, a vereador. Pô, é verdade, cara, o cara vem, paga um churrasco, o cara não cumprimentou os funcionários durante 4 anos. Chega na eleição, é churrasco e festa, o povo vai lá. Cara, faz isso na Alemanha, faz isso na Europa para te ver onde é que tu é colocado, os caras te colocam no teu lugar, entende? Então eu acho que a gente não tem cultura para o sistema presidencialista, só que isso não vai acontecer, porque o povo, eu acho que se fizesse um plebiscito hoje, o povo nem sabe o que é parlamentarismo, que aliás é mais antigo que o presidencialismo. O parlamentarismo foi criado em 1688 contra o poder absoluto do rei. Existia um rei, chega de monarquia, acabou isso aqui, o parlamento agora vai mudar, 1688. O presidencialismo veio em 1787, muito tempo depois. Você vê que o presidencialismo é até mais novo. Só que no sistema hoje que a gente vive, e uma coisa que eu quero te dizer, você é uma pessoa que reclama muito de ter muitas leis, tu tá certo, Odair? Quanto mais leis tu tem, mais ignorante é o povo. Alguém precisa me dizer que eu não posso andar mais 40 por hora? Alguém precisa me dizer que eu tenho que não jogar papel fora do carro na rua? Não. Um povo educado não precisa de normas jurídicas. É assim na Inglaterra, o common law, os usos e costumes. Aqui é lei todo dia, em cima de lei. Quem ganha com isso são os advogados. Os juízes têm que ficar interpretando esse monte de lei e prova que o povo brasileiro, me perdoa, o povo brasileiro não tem cultura suficiente, porque se tivesse, não teria esse monte de lei. E a gente vive, só para finalizar, nesse inferno político que é o populismo. Toda vez que a gente entrar no populismo, a gente está no caminho errado. Toda vez. Se eu chegar numa empresa hoje, o Sérgio Barreto é o cara, ele vai... Acabou para mim. Esquece, isso não existe. O que funciona é a democracia. O que funciona é tu ouvir as pessoas. O que funciona, até uma ideia, me perdoa, mas era do PT, eu odeio o PT, mas é aquele negócio nos bairros lá. Você é do bairro das capitais, você tem que ser ouvido no teu bairro. Orçamento participativo, o orçamento do teu bairro tem que ser participativo. Isso é democracia, isso é ouvir todo mundo. Que o partido mais democrático da história do Brasil é o PMDB. Partido Movimento Democrático Brasileiro. É o partido que mais defendeu a democracia no Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar e tem que botar a cabeça no lugar, evitar o populismo e entender que o Brasil não é para amadores. Isso aqui não vai sair, não vai mudar tão cedo, Odair. Muito bem, olha que discussão bacana que surgiu aí desse tema de hoje, né? Viemos aí a discussão sobre o nosso sistema de governo, enfim, muito produtivo o nosso debate de hoje aqui no Política com Pimenta. Quero agradecer aos nossos debatedores que voltam na próxima terça-feira para mais um encontro aqui no Política com Pimenta. Um abraço, doutor Sérgio Barreto, até lá. Um grande abraço ao nosso papai mais fresco da cidade, Cassiano. Abraço ao Heitor, a sua esposa e os teus ouvintes. Um abraço, Cassiano, até terça.
Muito obrigado a todos. Um abraço, Odair, um abraço, doutor Sérgio, e até a próxima terça-feira. Um ótimo dia a todos. Eu acho que terça-feira o Cassiano já volta com alguma olheira, né, Barreto? Meu Deus, nem fala, cara. Eu botei iluminação aqui para não aparecer, mas tem bastante olheira. Então tá bom. Um abraço para vocês. Voltamos na terça-feira.